Conheces a história de Inês de Castro? Toda a gente conhece. Um amor proibido, uma tragédia romântica, uma mulher que morreu por amar o príncipe errado. É o que está nos livros de história, é o que te ensinaram nas aulas. Mas essa versão foi construída para ser bonita. A verdade é muito mais sombria. Hoje vais ouvir a história real. Portugal, século XIV. O reino está em guerra constante com Castela. O rei Afonso IV governa com mão de ferro, obcecado com a estabilidade do trono e com alianças políticas. O seu filho, o príncipe Dom Pedro, é o herdeiro, e como todos os príncipes da época, o seu casamento é uma ferramenta de política externa, não uma escolha pessoal. Em 1340, Dom Pedro casa com Constança Manuel, filha de um nobre castelhano. O casamento é frio, calculado, e na comitiva de Constança vem uma dama de companhia, uma jovem galega de família nobre. O seu nome era Inês de Castro. Dom Pedro apaixonou-se por Inês quase de imediato. Não foi um amor discreto, foi uma obsessão que toda a corte conhecia e que o rei Afonso IV desprezava. Constança morreu em 1345, no parto do seu terceiro filho, e Dom Pedro, livre do casamento, fez de Inês a sua companheira oficial. Viveram juntos, tiveram 4 filhos. Alguns documentos históricos sugerem que Dom Pedro a desposou secretamente, embora isso nunca tenha sido confirmado em vida. Para o povo, ela era a rainha. Para o rei Afonso IV, era uma ameaça. O problema não era o amor. O problema eram os filhos. Inês tinha dado a Dom Pedro 4 herdeiros. Filhos que, dependendo de como o direito sucessório fosse interpretado, podiam reclamar o trono de Portugal. Os conselheiros do rei alertaram Afonso IV repetidamente. Enquanto Inês vivesse, a linha de sucessão estava em perigo. Havia também interesses castelhanos em jogo. A família Castro tinha ligações profundas a Castela, o reino inimigo. Para os inimigos de Dom Pedro na corte, Inês não era apenas uma amante inconveniente, era um vetor de influência estrangeira no coração do reino. Janeiro de 1355, o rei Afonso IV tomou a decisão. 3 nobres da sua confiança, Pacheco Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, foram enviados ao mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, onde Inês vivia com os seus filhos. Dom Pedro estava ausente. Inês tentou apelar ao rei diretamente. Alguns documentos históricos registram que ela se ajoelhou perante Afonso IV com os filhos nos braços, a implorar pela sua vida. O rei hesitou, mas os seus conselheiros não. Quando Afonso IV saiu da sala, os 3 nobres entraram nos aposentos de Inês e degolaram-na. Os filhos estavam presentes. A idade do filho mais novo, 2 anos. Dom Pedro não chorou, esperou. Quando o seu pai morreu em 1357 e ele subiu ao trono como Dom Pedro I, a primeira coisa que fez foi declarar guerra aos assassinos de Inês. 2 dos 3 nobres foram capturados. O terceiro, Diogo Lopes Pacheco, conseguiu fugir para Castela. Os 2 capturados foram executados publicamente. Dom Pedro assistiu pessoalmente à execução e, segundo as crónicas da época, mandou arrancar o coração de um deles pelo peito e do outro pelas costas. Depois virou-se para a multidão e disse que a justiça estava feita. Mas Dom Pedro não ficou por aqui. Mandou exumar o corpo de Inês de Castro, vestiu-a com roupas reais, colocou uma coroa na sua cabeça, instalou-a num trono na sala do trono do castelo e convocou toda a corte, cada nobre, cada bispo, cada conselheiro que tinha ficado em silêncio enquanto ela era assassinada, e obrigou-os, um por um, a ajoelhar perante o cadáver, a beijar a mão da rainha que nunca foi reconhecida em vida, a rainha coroada depois de morta, Inês de Castro, a única rainha de Portugal que reinou após a morte. Os túmulos de Inês de Castro e Dom Pedro I ainda existem. Estão no mosteiro de Alcobaça, frente a frente, para que, segundo a lenda, no dia do juízo final, a primeira coisa que cada um veja ao ressuscitar seja o rosto do outro. Esta não é uma lenda, não é folclore, é história portuguesa e aconteceu a menos de 2 horas de onde tu estás agora. Portugal tem muitos segredos. Este era um deles. Se chegaste até aqui, já sabes o que tens de fazer.